Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Caríssimos, vamos abordar aqui um tema que é bem polêmico a respeito de Maria e Jesus. Se fala que Maria é mãe de Deus. Aí vem aquela pergunta: se Deus existiu de todo sempre, bem antes de Maria, como Maria pode ser mãe de Deus? Bem, vamos analisar aqui o que nos diz a palavra de Deus. A Bíblia não usa o termo Maria, mãe de Deus, para Maria, mas sim mãe de Jesus. A doutrina da Igreja Católica afirma que Maria é verdadeiramente a mãe de Deus, porque deu à luz a Jesus, que é o Filho de Deus e Deus em si mesma. Bem, então, em Deus em si mesmo, ela é a mãe de Deus, ou seja, porque Deus se encarnou, Deus se fez homem. Então, a partir do momento que Deus se fez homem e encarnou no seio da Virgem Maria, e ela concebeu e deu à luz a ele, ela é verdadeiramente a mãe de Deus, porque Jesus e Deus é um só. Jesus e Deus é o mesmo. A diferença está que Deus se fez homem e habitou entre nós para a salvação de todos aqueles que nele crê. Não há o termo mãe de Deus na Bíblia. A Bíblia refere-se a Maria como a mãe de Jesus. A Igreja Católica defende a doutrina. A Igreja Católica, através do Concílio de Éfeso, em 431, declarou Maria como a mãe de Deus. Maria é a mãe do Filho de Deus. A Igreja explica que Maria é a mãe do Filho de Deus, que é Deus em si mesmo. Então, diferentes interpretações nos diz de outras denominações cristãs que não concordam com a ideia de que Maria é a mãe de Deus. Em resumo, a Bíblia não usa o termo mãe de Deus, mas a Igreja Católica defende essa ideia porque acredita que Jesus é Deus e, portanto, Maria é a mãe de Deus. Bem, se Jesus é Deus, ela é a mãe de Deus, embora aquele Deus encarnado, aquele Deus que se fez homem e habitou entre nós. São muitas contradições para que nós possamos levar essas questões, e quem somos nós, para duvidar da palavra de Deus? Em Isaías 7,14, nos diz o seguinte: portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará pelo nome de Emanuel. Este versículo é crucial na profecia que antecede o nascimento de Jesus, que é o cumprimento desta profecia. Em Mateus, a profecia de Isaías é citada e aplicada a Maria, a mãe de Jesus, confirmando que ela conceberá e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Lucas 1:39-41. E levantando-se Maria, foi apressadamente às montanhas a uma cidade da Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, o menino saltou do seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Este evento é conhecido como visitação e é um momento importante na vida de Maria e Isabel.
marcando o início do ministério de Maria e a manifestação do Espírito Santo de Deus. Portanto, não há o que discutir. Maria, ela é verdadeiramente Mãe de Deus, o Deus encarnado, aquele Deus que se fez homem. A palavra lá em Isaías foi profetizada muitos e muitos anos antes de Jesus vir a este mundo, que o Messias deveria vir, que uma virgem haveria de conceber um filho, ao qual daria o nome de Emanuel, que significa Deus conosco, e vem ser o mesmo Jesus. Então, não há questionamento. É só ler a palavra de Deus, observar atentamente o que nos diz a palavra de Deus e procurar entender o contexto do texto. Porque nós ficamos na dúvida, gera aquela dúvida. Ora, se Deus veio primeiro, como Maria pode ser mãe dele? Mas Maria é mãe de Jesus, o Deus encarnado, de uma vez que ele é mãe de Jesus, e Jesus é o próprio Deus, porque ele mesmo afirmou, naquela oportunidade, quando estava com Felipe, Felipe pergunta a ele, ora, mostra-nos o Pai. Ele diz a Felipe, há quanto tempo estou convosco e você me diz, mostra-nos o Pai? Eu e o Pai somos um, quem me vê, vê o Pai. Quando alguém se ajoelha